Você sabe quais são os maiores erros que estão destruindo a sua maquiagem? Hoje eu vou te mostrar os maiores erros que as pessoas cometem na hora de fazer a sombra. E claro, como você pode corrigir e deixar tudo incrível. Fica comigo até o final que você vai aprender o que fazer e o que não fazer para sua make ficar perfeita de uma vez por todas. E se eu fosse você, não perderia nada. De um lado eu vou te mostrar o que não fazer e do outro eu vou te mostrar o que realmente funciona. E já te aviso, se você faz algum desses erros, tá tudo bem, o importante é aprender e sempre melhorar. Se você acha que esse conteúdo vai te ajudar, já deixa o like e se inscreve no canal. Assim você me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra você. Oi, gente! Meu nome é Tânia e sejam bem-vindos ao meu canal. Vou começar a falar da parte que você não deve fazer. Você não pode aplicar a sombra diretamente na sua pálpebra. Sem fazer a preparação, a sombra não vai fixar direito e ainda vai manchar demais. Pro outro lado, você deve aplicar um primer ou um corretivo, vai da sua escolha, mas o primer não é aquele primer que tampa poros não, tá? É tipo esses primers aqui que costuma vir nas paletas, mas se a sua paleta não tiver, você pode usar um corretivo ou a base. Assim, você vai meio que criar uma base uniforme. Vai fazer com que seja muito mais fácil de esfumar e vai fazer também a sua sombra durar muito mais. Você pode pegar um pincel língua de gato e já vir corrigindo a sua sobrancelha, que isso daqui vai dar um acabamento muito mais bonito. Depois você pode pegar um pó solto ou uma sombra mais clara para você selar. Isso vai evitar que a sombra acumule muito nas suas linhas. Você não deve começar com um pincel muito grande e uma sombra muito escura direto no seu côncavo. Isso deixa o esfumado marcado, pesado e assim é quase impossível de você conseguir corrigir isso daqui depois. Tá vendo o tamanho desse pincel? Você não deve pegar aqui na pontinha dele e tentar fazer o seu esfumado, que assim você vai ajudar a marcar mais a sua sombra. Ó, você tá vendo como vem muita força aqui? Pro outro lado, você vai pegar um pincel médio, tipo esse daqui, ó. Vocês conseguem ver a diferença de tamanho e você vai pegar uma sombra de transição. Uma sombra de transição é uma sombra de tons claros, sabe? Um tom mais neutro. Não necessariamente você precisa pegar o tom mais claro, mas tipo assim, se você for usar um marrom desse daqui que é bem escuro, bem intenso, você pode pegar uns 3, 4 tons abaixo dele, mas claro que aí você vai conseguir fazer essa transição direito. É importante que você tire todo o excesso que tá no seu pincel para não marcar nada. Segura o pincel bem na pontinha dele e você vai aplicar bem aqui na dobrinha do seu olho com movimentos de vai e vem com a mão bem levinha. Você pode também fazer movimentos circulares, que é bem isso daqui, ó. Tá vendo que aqui você já consegue fazer uma base suave para você começar a adicionar os tons mais escuros. O que você não deve fazer é pegar um outro pincel, tipo assim, grande e tentar esfumar essa sombra aqui, porque ela já tá marcada. Como você não teve nenhuma base por baixo e aplicou muita sombra muito em um lugar só, você não vai conseguir esfumar isso daqui de uma forma bonita, de uma forma profissional, e você vai ter espalhado o produto muito para fora do seu côncavo. Para criar uma dimensão no côncavo, você vai pegar um pincel pequeno e bem fofinho. Você vai aplicar essa sombra aqui no canto externo do olho e vai levar ela pro seu côncavo. Não esquece, tá? Tem que ser com a mão bem levinha. Vai adicionando essa sombra aos poucos para você garantir que você não vai errar. Use uma sombra opaca para dar profundidade, que isso vai evitar que fique um brilho excessivo onde não deve. Não use um pincel grande para espalhar sombra cintilante. Isso vai espalhar o brilho para todo lado e deixar tudo muito bagunçado, como vocês podem ver aí. E mesmo que você tente consertar, você só vai fazer mais cagada. Você consegue ver aí, né, a sombra caindo tudo aqui embaixo, porque o pincel ele tá vindo com muito excesso de sombra. Isso daqui é você tentando consertar, tá vendo? Você pega o outro tom, volta aplicando aqui com muita força, pegando muito aqui na ponta do pincel e não tem jeito, gente. Isso daqui não tem conserto, tá vendo? Você vai pegar um pincel pequeno e denso e vai pressionar a sombra na sua pálpebra.
Assim você vai garantir intensidade e um pouco mais de precisão. Se você quiser, você pode aplicar com o dedo também. Com o dedo você vai conseguir um pouco mais de pigmentação. Peguei a sombra aqui com o dedo para você ver que ele vai pigmentar mais, tá vendo? Aí você aplica só aqui no centro. E para você não invadir as outras áreas que você não quer, você pode vir dando o acabamento com o pincel. Mas aqui nessa parte você não precisa pegar aqui na pontinha do pincel, porque você precisa que a sua mão fique um pouquinho mais firme, sabe? Para você não alcançar umas outras áreas aí que você não quer. Volta com o pincel sujo da sombra mais escura, só para você dar uma esfumada aqui nesse olho. Não usa um pincel muito grande e uma sombra escura, tipo aquela que a gente usou no começo, para você fazer o esfumado daqui de baixo. Porque assim você vai deixar essa parte de baixo muito grossa e muito feia. Não chega com essa sombra aqui pra ponta, pro começo do seu olho, porque vai deixar muito feio, você vai ficar parecendo um panda. Você vai vir com aquele primeiro tom de transição que a gente usou e aplicar aqui na parte de baixo do olho. Só se a sombra não for muito escura, tá? O primeiro tom que a gente usou, ele não é escuro, então ele dá certinho aqui. Mas se o primeiro tom que você usou for escuro, você vem com um pincel menor, tipo esse daqui, tá vendo? Agora sim você vai pegar o pincel pequenininho e a sombra mais escura que você usou para aplicar aqui embaixo. Com bastante cuidado, e você não precisa vir aqui pro começo, tá? Pega do meio do olho pro final. Pode emendar com essa sombra aqui de cima. Um negócio muito importante que você tá deixando de fazer é os acabamentos finais. Com lápis preto eu vou aplicar aqui na minha linha d'água de cima do meu olho, porque isso daqui, gente, é puro acabamento. Vocês vão ver aí a diferença que vai ficar um olho pro outro. Olha isso, vocês conseguem notar que parece que a base dos meus cílios está mais cheia? Isso daqui ajuda muito para a hora que você for aplicar um cílios postiço, porque se você aplicar nesse olho, essa parte de baixo ela vai ficar muito clarinha e não vai dar um acabamento muito bonito, sabe? Vai ficar uma divisão que não é legal, mesmo que você aplique a máscara de cílios. Para os pontos de iluminação, um erro é você pegar uma sombra muito escura e aplicar de uma forma muito grossa nessas áreas em que era para você ter um pouquinho mais de cuidado. E se você vem com muita força no pincel, você pode acabar machucando o seu olho. Para iluminar, você pode usar o tom do seu iluminador que você gosta mais. Vai pegar a pontinha do pincel e aplicar somente aqui no arco da sua sobrancelha. Um passo muito importante que você não pode esquecer é aplicar a sua máscara de cílios, principalmente se você for usar os cílios postiços, porque assim você vai evitar que fique uma divisão feia. Se você não aplicar a máscara, vai ficar muito evidente o que é o seu cílios natural e o que é os cílios postiços. Agora você sabe como fazer uma sombra perfeita. Clica aqui nesse vídeo que eu te mostro como fazer uma pele glow, que eu tenho certeza que você vai amar. Um beijão e até o próximo vídeo.